Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos nesse instante. Vamos dar continuidade à análise dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós terminamos há pouco o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e agora nós estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador. O item que nós vamos analisar hoje é o Consolador Prometido. E aqui, Kardec já coloca uma passagem de Jesus que está em João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. E diz assim: Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Está lá no Evangelho de João. Olha que interessante, logo no início dessa afirmação de Jesus, ele diz: Ele nos enviará um outro Consolador. Nós não podemos esquecer, a mensagem consoladora, ela já vinha assim sido revelada para nós durante muito tempo. Moisés trouxe na primeira revelação ensinamentos valiosos de consolo. Lá nós aprendemos sobre a existência do Pai, de Deus, naquelas características ensinadas por Moisés, e que somos filhos do Criador. Jesus, ao seu tempo, também nos trouxe valiosos ensinamentos por meio do seu exemplo e das suas palavras, que nos consola, nos ensinando a respeito do amor do Pai para conosco e de como Ele está sempre pronto a nos receber, nos vendo como filhos, filhos imperfeitos, filhos que erram, mas não importa a gravidade, a natureza e os erros que nós cometemos, Ele sempre está de braços abertos para nos receber novamente. E está só esperando que nós tenhamos condições ou desejemos ir até Ele, tomando a iniciativa de irmos até Deus, no sentido de nos entregarmos aos ensinamentos que Jesus nos trouxe ao seu tempo. Também ensinamentos que nos consolam, nos consolaram e nos consolam ainda, porque ainda estamos aprendendo, né? Ainda estamos aprendendo. E aqui Jesus fala sobre o advento de um outro Consolador. E esse outro Consolador que nós enxergamos é o Espiritismo. Porque o Espiritismo veio com a missão de clarear para nós sobre a nossa essência espiritual e sobre o plano espiritual, de como as coisas ocorrem na realidade, nos ensinando as razões dos acontecimentos da vida, nos esclarecendo como é importante colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou para irmos preparando uma vida futura com muito mais paz e tranquilidade. E nos revela a doutrina espírita sobre pormenores do plano espiritual, ou seja,
como é a vida além da vida material. Então, a terceira revelação é o Consolador prometido por Jesus. Porque quando ele diz aqui, ao final, o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. O Espiritismo tem essa função. Não existe outro segmento, outro advento mais recente de ensinamentos espirituais ou outra revelação que se tem conhecimento na humanidade, a não ser a revelação que nos foi trazida pelos espíritos superiores por meio de Kardec. Então, nós, através desses ensinamentos, compreendemos muitos ensinamentos de Jesus que ele nos deixou ao seu tempo, porque agora nós temos condições de complementar ensinamentos de Jesus lá atrás, que naquele tempo ele não podia dar um conhecimento mais detalhado, porque nós não tínhamos capacidade de compreensão. A humanidade, na evolução que se encontrava moral e intelectual naquele tempo, não poderia ter um conhecimento, não poderia absorver um conhecimento mais sutil, mais espiritualizado, porque se perderia muito fácil. Mesmo assim, com os conhecimentos deixados por Jesus, a humanidade fez interpretações equivocadas e se perderam no tempo o real ensinamento apresentado pelo nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita resgata esses sentidos de interpretação dos ensinamentos de Jesus que foram perdidos ou interpretados de maneira equivocada ou interpretados com interesse de dominação, como nós sabemos a respeito da história. A doutrina espírita resgata a essência daquilo que foi ensinado por Jesus. Não apenas resgata, mas também nos mostra como é a vida do espírito desencarnado e nos revela as causas do sofrimento que nós passamos aqui. Deixa claro que essa vinda do espírito ao mundo material é passageiro e é necessária para o nosso aprendizado. É aqui que colocamos em prática, é aqui que exercitamos o conhecimento que estamos adquirido no relacionamento com o nosso próximo. É aqui que as consequências dos erros de vidas anteriores se fazem presente. Consequências equivocadas, mas consequências boas também. Aí lembramos, os ensinamentos de Jesus. Aquilo que a gente planta é o que nós vamos colher. E entre vários outros. E também sobre a vida espiritual, como que ela se processa do lado de lá. Ninguém fica dormindo. Não existe ambiente definido como inferno no sofrimento eterno e paraíso na ociosidade eterna. O que existe somos nós, espíritos em evolução, que carregamos todo esse fardo que nós criamos, portanto nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos carregando em nossa intimidade, e levamos conosco após o desencarne, após a morte do corpo físico. E diante das qualidades que nós estamos aqui nutrindo em nossos corações, nós estaremos lá, no plano espiritual, no retorno à nossa verdadeira morada, com toda a vida em abundância para ser vivida,
Então lá continuamos com as nossas expectativas, continuamos com os nossos sentimentos, daí a importância de irmos trabalhando aqui para nos melhorarmos, melhorar os nossos sentimentos, os valores que nós estamos adquirindo, porque isso será fundamental na nossa vida futura. Não só para a vida futura enquanto encarnados, mas principalmente para a vida futura no plano espiritual, no nosso retorno à verdadeira morada. O Espiritismo é esse consolador, nos mostra que a vida continua, que não termina com a morte do corpo físico, mas ela continua em abundância. Nós não podemos esquecer que Jesus nos ensinou lá atrás a respeito da continuidade da vida, através daquilo que se chamou de ressurreição, ressurreição de Jesus. Na verdade, Jesus nos mostrou que após a morte do seu corpo físico, ele continuou vivendo em espírito. Nos mostrou como verdadeiro guia, como o irmão mais velho, aquele que mostra o caminho que ele já percorreu. E aí a doutrina espírita vem e fecha esse ensinamento trazido por Jesus. Não só a vida continua, porque nós somos imortais, enquanto espíritos que somos, e continuamos a progredir sempre, nos relacionando com o nosso próximo, com o nosso irmão, aqui e lá, no plano espiritual. Dessa maneira, nós encontramos o Consolador prometido por Jesus na doutrina espírita. Esta passagem é muito interessante, que consta neste item. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu, deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Porque somente com o Espiritismo nós compreendemos por que Jesus disse lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. Mas no que consiste esse consolo? O consolo que Jesus disse lá está aqui, no conhecimento trazido pela doutrina espírita. Aprendemos que as dores, as dificuldades, as provações que nós suportamos na existência material é tudo consequência do que fizemos lá atrás. E são situações que vão nos examinar para a nossa evolução, para ver se já estamos aptos a galgarmos um degrau um pouquinho além, acima, nesse processo evolutivo que é contínuo e ilimitado. O burilamento dos nossos sentimentos, a nossa melhora moral e intelectual. Numa outra passagem aqui, o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre a alma, porque aquele que se debruça e se dedica e tem a boa vontade de compreender os ensinamentos trazidos pelo Espiritismo, amplia a sua alma, a sua confiança na vida futura, compreende ainda mais a grandeza de Deus, do Criador, e consegue enxergar muito além da própria criatura que está do nosso lado, porque nós deixamos de ver somente o exterior e buscamos compreender que ali, naquele sujeito que comete erros, que está cometendo erros, existe a essência divina criada por Deus, um espírito com toda a potencialidade de se melhorar, de aprender e de seguir em frente. Nós somos assim.
não só olhando para o outro e reconhecendo, mas olhando para a nossa intimidade também e nos reconhecendo sobre nossa capacidade de nos tornarmos pessoas melhores. A fé em Deus, a fé na vida futura, sem sombra de dúvida, é cada vez mais ampliada diante do conhecimento que o Espiritismo nos traz. Vamos afastar de nós os preconceitos, meus irmãos, mesmo aqueles que são de outros segmentos religiosos e que porventura estão aqui ouvindo e participando da análise, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estão buscando ampliar a sua zona de compreensão e de percepção das coisas, dos ensinamentos religiosos que nós temos em outros segmentos. Mas somente a doutrina espírita nos revela pormenores da nossa essência espiritual. E essa revelação nos consola, porque explica o que nós somos realmente. Nós somos espíritos, e explica por que passamos por grandes dificuldades. Explica por que a felicidade aqui ela é curta e passageira. Então nos enche de esperança em nossos corações de dias melhores, porque nós vamos atingir mais madureza espiritual diante da nossa persistência de cumprirmos os ensinamentos deixados por Jesus. Para finalizar a nossa análise desse pequeno item deste capítulo, Cristo Consolador, lembrando que nós estamos vendo o item Consolador Prometido, eu quero finalizar com essa afirmativa aqui. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Aqui está o Consolador prometido por Jesus. Isso amplia o nosso entendimento a respeito de Deus, a respeito de nós, a respeito dos acontecimentos da vida e sobre o que nos espera na vida futura. É o consolo que todos nós precisamos, e é o consolo que todos nós precisamos compreender e assimilar. E assim, confiando em Deus, nós ampliamos a nossa fé e temos forças para passar pelas dificuldades que nos deparamos em nossa existência, que são naturais. São naturais da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, mas o Pai está do nosso lado. Colocou ao lado de todos nós um protetor, um guardião, que nós podemos acessar a qualquer momento. Só depende da nossa vontade. Essa é a análise que nós fazemos deste item valioso e que complementa e que nos fortalece nessa jornada que nós estamos passando. Meus irmãos, vamos à oração de encerramento. Pai amado, nos abençoe, nos proteja, que possamos ter a boa vontade de acessar os conhecimentos trazidos e ensinados por Jesus e agora pelo Espiritismo, que possamos afastar os preconceitos das nossas mentes, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e dessa maneira vamos criando forças para superarmos as dificuldades da vida, compreendendo
todos os acontecimentos que estão ao nosso redor e que isso possa ampliar e fortalecer a nossa fé. Assim seja. Meus amigos, agradeço demais a paciência e a boa vontade de todos. Até o nosso próximo encontro.